Bom dia, boa tarde, boa noite, amores. Começando mais uma aulinha hoje. História do Brasil, República Oligárquica ou República dos Coronéis. Período que vai de 1894 a 1930 na história do Brasil. Para muitos, esse período ainda nem acabou. A gente ainda vive muitas características e muitos resquícios desse período aqui na história do Brasil. Bom, amores, tendo visto já a República da Espada, tendo trabalhado a Constituição Brasileira de 1891, primeira da República, segunda e uma das mais importantes da história do Brasil, agora a gente pode vir analisar esse período aqui. Já vimos que República significa algo como coisa de todos, né? Isso vem lá da era romana, né, da República Romana, então do latim, a coisa pública, a coisa que pertence a todos. Todavia, quando a gente junta a essa palavra república a palavra oligárquica, a história fica um pouco contraditória. Por quê? Porque oligarquia vem de oligos, que são poucos, que são grupos, que são famílias, e arquia no governo. Então, se a gente substitui aqui, né, república, coisa de todos os poucos governando. Então, parece algo contraditório. É para todo mundo ou é para pouca gente? Como a gente percebeu na análise da Constituição de 1891, com certeza a cidadania era limitada, 2% da população mais ou menos votava nesse período aqui, e também teremos, né, além de uma cidadania restrita, teremos também aqui o acesso à política, o acesso aos cargos políticos muito limitado por alguns coronéis. Aí a ideia de coronelismo principal ou primeira característica desse período aqui. O que seria o coronelismo? Quem são esses coronéis que vão governar e vão comandar essa fase da nossa chamada Primeira República, ou República Velha, como Getúlio Vargas vai desejar? O coronelismo ele é fruto de uma série de autonomias que a Constituição resguardava para as localidades, para os municípios e para os estados. Então, isso aqui tem uma conexão com o grau de federalismo que vai ser acionado pela Constituição de 91. Mas, além disso, né, esses personagens que, no período colonial, foram lá donatários de capitanias hereditárias, depois foram seis-meios, senhores de engenho, donos de lavras no período da mineração, no Império vão ser os barões do café, senhores, proprietários de terra, que, por conta do seu poder econômico, por conta da quantidade de propriedades que eles possuíam em determinada região, província, antes capitanias, vilas e tal, né, no período colonial, por conta desse poder econômico, eles vão acabar também estendendo esse poder econômico para um poder político, para um poder sobre a sociedade. Então, os antigos senhores, agora chamados de coronéis, termo que vem do período imperial, quando foi criada a Guarda Nacional, chamados coronéis eram aqueles senhores, proprietários, gente rica, que podia ali ostentar essa patente de coroné da Guarda Nacional. Alguém que podia andar armado, fazer muitas vezes a lei, o poder de polícia, de segurança dentro da sua terra e também nos arredores ali das suas propriedades. Ainda hoje, em muitos lugares, como aqui na minha cidade, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em outros lugares do interior do Nordeste, é muito comum esse termo coroné, né? Uma expressão muito comum para se referir a alguém poderoso na região. Esses coronéis que vão possuir uma certa autonomia política na localidade onde eles viviam, eles também vão ser subproduto de uma crise econômica que o Brasil enfrentava, né? A aula de História do Brasil, toda aula tem crise, né? Toda aula a gente cita crise.
Essa crise aqui é aquela que vem se alastrando desde o fim da Guerra do Paraguai e que o governo da República não conseguiu resolver. Nós vimos que os primeiros governos da República, Deodoro e Floriano, até tentaram, mas sua política de restauração econômica, chamada encilhamento, só gerou mais problemas. Então, como satisfazer os interesses, os desejos da população em meio a essa crise toda? Os senhores proprietários de terra, antigos senhores de escravos, proprietários de negócios, pequenos negócios urbanos e tal, eles vão tentar resolver essa crise econômica ou preencher os buracos dessa crise econômica com o excesso de autoritarismo, com violência, com controle da população, com o mandonismo violento. Afinal, eles vão dizer que para satisfazer os desejos da população, para que a população pudesse ter direitos, ela primeiro deveria, cumprir seus deveres. Então, deveres para alcançar os direitos. E esses deveres seria para com quem? Para exatamente com esses coronéis. Então, deveres que a população de determinado município, estado, deveriam cumprir obrigatoriamente para alcançar seus direitos. O coronelismo ele faz muito isso, ele confunde o que é público com o que é privado, é a ideia do patrimonialismo. Então, funções que deveriam ser públicas, de um agente público, de um servidor público, acaba passando para a esfera privada. O coronel, que é um proprietário de terra, que é dono de uma farmácia, que é dono de uma escola, que é dono de uma loja, ele acha que também pode controlar a calçada, a rua, a câmara, a vila e as pessoas que vivem ali. Então, ele acha que todo mundo deve a ele. E o que o coronelismo faz também, ele acaba transformando aquilo que deveria ser direito da cidadania, o direito social, a saúde, a educação, a moradia, o direito de voto, votar, ser votado, constituir partido político, o direito civil de ir e vir, casar, liberdade de expressão, de possuir a sua religião livremente. O coronel ele acaba transformando esses direitos em, na verdade, benefícios, em, na verdade, prêmios para um indivíduo que cumpriu seus deveres. É a lógica da troca do clientelismo. O que é esse clientelismo? O coronel, esse indivíduo forte, economicamente importante numa região, ele trata o eleitor e ele trata o cidadão como se fosse um cliente. E aí, um cliente com quem ele negocia, tipo, olha, se você vota em mim ou vota no meu candidato, eu consigo uma vaga para você na escola. Ou eu facilito para você arrumar um emprego para sua irmã lá na minha farmácia. Ou seja, você só consegue determinados direitos se você cumprir determinados deveres, como se você fosse um cliente que compra produtos através do voto, que compra cidadania através do voto. E se você não seguir essas determinações do coronel, você fica, pode ficar sem emprego, você pode ficar sem casa, você pode ficar sem água, você pode ficar sem um dente, você pode ficar sem a sua vida, porque, como eu disse aqui atrás, esse mandonismo ele é violento, ele parte para a agressividade. Existe aqui também, por conta desse coronel ser um cara importante economicamente numa região, ele transborda esse poder econômico para um poder político, ele passa a controlar o processo eleitoral e também a distribuição de cargos. É muito importante a gente lembrar que até a Vargas não havia concurso público. Todos os cargos públicos eram fruto do famoso QI,
que ainda é tão importante no Brasil de hoje, né? O QI, o que indica, né? Então, você só consegue determinado produto, você só consegue determinar o que deveria ser um direito se você tem algum conhecido. Você só consegue um leito no hospital, um remédio, se você tem um conhecido, normalmente político e alguém, né, que também é forte economicamente. Então, esses coronéis controlam a política, controlam a distribuição dos cargos públicos, né? E tudo que era público, desde o servente, o professor, né? Alguém ali da assistência social, da saúde, tudo que era público, todos os cargos municipais, estaduais e federais passavam pela indicação de um coronel ou um grupo de coronéis. Coronelismo que marca esse período funesto da nossa história, ele também vai ser, né, muito caracterizado pela corrupção. Essa palavrinha mágica que tem sido muito repetida nas redes sociais há algum tempo, ela tem uma história muito antiga aqui no Brasil. Desde o início da República, já vimos até na República da Espada, corrupção rolou solta, né? Período militar, né, que disse que vinha acabar com isso, naquela perspectiva positivista, não acabou. Pelo contrário, proliferou. E aqui na República Oligárquica, a corrupção também vai rolar solta nesse período federalista, primeiro período federalista da nossa história republicana, né? Então, corrupção. Essa corrupção é fruto de tudo isso que a gente falou aqui, né? Você vai ter como características dessa corrupção, por exemplo, o nepotismo, esse favorecimento de familiares, né, tanto na política quanto nos cargos públicos, né? O coronel prefere sempre os seus, começando pelos seus familiares, depois seus amigos e tal, né? Namorado da filha, não sei o quê. Também aqui o famoso cabresto, o voto de cabresto, aquele, né? Onde o candidato, ou o coronel, ou seu afiliado político, ele força, através ali dos seus jagunços, através de seus funcionários, seus aliados, ele força as pessoas a votarem em quem ele quer. Ele força de várias maneiras, né? Primeiro porque o voto era aberto, como já vimos na Constituição. Então, se o voto era aberto, todo mundo podia e devia ver. As cédulas eram confeccionadas pelos próprios candidatos. E muitas vezes essas cédulas eram entregues no local da votação pelo candidato, ou por seu correligionário, ou na casa do eleitor. E aí, compara tipo aqueles santinhos eleitorais de hoje, onde rola a propaganda, vem o número do cara, a cara do infeliz e tal. Aquilo ali era uma cédula confeccionada pelo próprio candidato, entregue, muitas vezes já preenchida, só bastava o quê? O eleitor assinar e entregar na urna. Em alguns lugares ele até falava em voz alta, eu voto no fulano de tal, eu voto no ciclano. Até porque o jagunço estava espiando na sessão, estava na janela, estava na entrada ali, né, também da sessão eleitoral, às vezes com algum prêmio, né, ali algum dinheirinho, ou, né, para chamar para o churrasco da vitória, isso acontece até hoje, né, ou também para aplicar uma represália no cidadão. Se ele não tiver cumprido ali o dever dele, né, de cidadão para com o seu coronel, ele pode tomar uma porrada além de perder, né, muitos dos seus direitos, né? Além do cabresto, outras formas de corrupção muito famosas aqui nesse período. O voto a bico de pena, por exemplo. Bico de pena é o quê? A caneta dessa época, né? Voto a canetada. Muitas vezes o eleitor não precisava nem ir à urna. Os próprios coronéis coordenavam as eleições. Normalmente só tinha uma sessão eleitoral que ficava na Câmara ou na Prefeitura ou num lugar grande, específico, importante do município, e os coronéis ficavam todos ali, arrebanhados ali. Então, muitas vezes, eles mesmos, né, escreviam os votos em cédulas e depositavam. Aí você
acrescenta também, além desse voto de bico de pena, voto fantasma. Vários mortos eram inseridos no processo eleitoral. Né? Se colocava lá, né, um morto, né, a assinatura do morto ali e pronto. Aí você pensou, mas não havia uma fiscalização, não havia um Tribunal Superior Eleitoral, não havia uma justiça eleitoral nessa época ainda, só era Vargas que queria isso. Aqui, quem fazia essa averiguação, essa fiscalização das eleições era a CVP, Comissão Verificadora de Poderes, composta pelos políticos mais antigos do Congresso Federal, sobretudo do Senado. Gente assim, né? Só gente boa. Você pega o Fernando Collor de Mello, você pega Renan Calheiros, você pega José Sarney, você pega a galera assim que, né, pessoal que muito, muito bom, assim, muito liso, né? Nunca foi corrupto, nunca roubou dinheiro público. Então você pega os piores, os mais antigos, os mais corruptos, para avaliar se houve algum tipo de corrupção no processo eleitoral. Então, é claro que isso aqui passava fácil. Mas nem sempre precisava muito desse cabresto, desse bico de pena e desse voto fantasma, porque havia outras estratégias políticas que facilitavam aqui a vida desses coronéis. A primeira dessas estratégias, que, né, a gente pode considerar como uma segunda característica aqui da República Oligárquica ou dos coronéis, vai ser a política dos governadores.